Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima. Estamos de volta para fazermos o nosso estudo sobre a preparação para a morte, e o capítulo que nós estudaremos é o capítulo que trata sobre a perseverança, o capítulo 31. Vai dizer em Mateus 24:13 que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Somente aquele que perseverar até o fim, somente este será salvo. Muitos eles começam bem, mas poucos são os que perseveram de fato. No cristão é muito comum não se procurar o bom princípio, mas sempre o fim, sempre a finalidade, sempre a última hora, aquilo que deu. Se nós observarmos bem na história até da Bíblia e na história da igreja em geral, nós veremos muitos personagens que começaram bem, mas terminaram mal. Se a gente olhar, por exemplo, a gente pode verificar entre os reis de Israel. O primeiro rei de Israel foi o rei Saul. Começou muito bem, terminou mal. O discípulo Judas, um dos 12, um dos apóstolos do Senhor, começou bem, terminou mal. Logo no início da igreja nós temos também Tertuliano, começou bem, terminou mal. Isso serve de um alerta para a gente, para que a gente fique bem atentos. Você goza da amizade de Deus? Fique muito atento, você ainda não está salvo. Só estará salvo aquele que perseverar até o fim. É preciso que nós completemos a corrida. São Paulo ele vai dizer para nós: completei a corrida, guardei a fé. Só neste momento é que nós podemos dizer, sim, estamos salvos. E este momento será o momento logo após a morte. Então nós, até o momento da nossa morte, nós precisamos estar muito atentos. Inclusive, no trânsito da morte, nós precisamos estar muito atentos. Iniciou a tua vida cristã? Teme e treme. Os combates eles vão começar muito fortes. Mais do que nunca você deve estar sempre prevenido. Nossos inimigos eles vão atacar. O inimigo ele vai ficar de sobressalto, ficar de sobreaviso. Ele não cochila, ele não dorme. Por quê? Porque ele quer te ver perdido. Ele não te quer salvo. Lembra muito bem da passagem do Evangelho em que Nosso Senhor expulsa o demônio, e ele vai dizer assim: vê que não tornes a pecar novamente, porque se você tornar a pecar, a ruína da sua casa ela vai ser muito pior. O demônio foi expulso da alma, o demônio foi expulso da sua casa, a casa vai estar limpa e adornada. Aquele demônio ele vai procurar voltar para o lugar de onde ele saiu. O que ele vai fazer? Ele vai procurar 7 espíritos piores do que ele, para que ele volte. E a segunda ruína dessa casa ela vai ser muito pior do que a primeira ruína. E para isso nós temos algumas armas, e a arma mais eficaz que nós temos para isso é justamente a oração. Nós não lutamos contra homens de carne e sangue, mas nós lutamos contra os principados e as potestades, como vai dizer São Paulo. E para isso nós precisamos de um auxílio muito especial, que é justamente o auxílio do céu. Nós precisamos deste auxílio para que nós possamos vencer. Nós jamais devemos nos confiar em nós mesmos, mas nós devemos confiar em Deus, especialmente nos ataques contra a castidade. Não confiar em si mesmo, confiar em Deus unicamente. Por quê? Porque muitas almas elas se perdem justamente por causa desse tipo de pecado. Recorrer aos nomes de Nosso Senhor e ao nome de Nossa Senhora é uma arma extremamente eficaz para que nós possamos vencer especialmente este tipo de ataque. E nós precisamos vencer esse tipo de ataque. Nós dissemos que este inimigo
é o primeiro inimigo, né, que é Satanás, e nós temos um segundo inimigo, e nós podemos dizer assim que se o demônio é terrível, este segundo inimigo é ainda mais terrível. O segundo inimigo é justamente o mundo, ele é pior. Por quê? Porque são os homens maus, são os homens que estão ao serviço do demônio, são os ministros de Satanás. E porque muitas vezes eles são piores que os demônios. Os demônios, nós tem uma vantagem sobre os demônios, que se nós chamarmos os nomes de Jesus e de Maria, os demônios fogem, o que não acontece com o mundo. Os ministros de Satanás, eles não fogem à invocação desses nomes. E com este inimigo, nós temos um problema seríssimo, porque eles pegam essas almas tímidas, essas almas mais fracas, e elas são vencidas por esses ministros de Satanás. Por quê? Porque elas são segregadas, elas são separadas, elas sofrem todo tipo de segregação, de humilhação, e essas almas tímidas, essas almas tíbias e essas almas fracas, muitas vezes elas cedem a eles. Cedendo a eles, elas se tornam um deles. Para que elas não fiquem de fora da turma, elas acabam se tornando um deles. E é onde elas se perdem, é onde elas são vencidas por eles. Tenhamos muito claro para nós, aquele que serve a Deus, ele sempre será perseguido pelo mundo. Por quê? Porque o bom procedimento daqueles que servem a Deus, ele causa um remorso naqueles que não servem a Deus. Eles causam uma repugnância, porque eles veem a reprovação daquilo que eles estão fazendo. Temos sempre diante de nós que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, e a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Isso sempre será assim, é desde o começo do mundo e sempre será assim. Porque existe uma briga, existe uma guerra. E assim, esses dois lados, eles são irreconciliáveis, eles não se conciliam. Então existe essa guerra. Então sempre a sabedoria de Deus vai ser loucura para o mundo. E sempre a sabedoria do mundo vai ser loucura para Deus. Para nós, o que basta? Basta que nós sejamos louvados pelos céus, louvado por Deus, louvado por Nossa Senhora, pelos seus anjos, pelos seus santos, pelo povo de bem. O resto não nos importa. Digam os pecadores o que quiserem dizer de nós, não nos importa. É preciso que nós não nos envergonhemos de Cristo. É preciso sofrer e é preciso aplicar constantemente a violência contra nós mesmos. Este é um caminho estreito, nós trilhamos um caminho estreito, e para que nós trilhemos este caminho estreito contra a nossa vontade, é preciso que nós usemos desta violência, é uma violência santa. É preciso lutar contra a nossa natureza rebelde. A nossa natureza, ela é rebelde a Deus, e é preciso que nós ordenemos com as partes mais altas, com as partes mais nobres de nós. É preciso que nós ordenemos as partes inferiores. É preciso que nós ordenemos tudo pelo mais alto. E a nossa natureza é uma natureza rebelde. É preciso que nós coloquemos ordem nisto. Ordem nisto. É preciso que nós extirpemos, tiremos de nós os maus hábitos. E é preciso que nós adquiramos bons hábitos. E à medida que nós extirparmos os maus hábitos e nós adquirirmos os bons hábitos, o segmento da lei de nosso Senhor Jesus Cristo, ele ficará mais doce, ele ficará mais suave. Vai dizer para nós o Salmo, né? Salmo 118. Com prazer faço a vossa vontade, Senhor. Os espinhos, eles acabam, foi dito para Santa Teresa que os espinhos, eles se tornam rosas quando nós sofremos com valor e paciência. As primeiras dores desses espinhos nós as sentimos, mas depois elas se tornam rosas. Vê que não tornes a pecar. Vê que não tornes a pecar. Trilhe este caminho, sempre, sempre, sempre.
Porque quando a pessoa cai, quando a pessoa ela cede para este inimigo, ela se torna fraca, ela se torna cega e ela acaba morrendo no seu próprio pecado. Isso é muito duro e é um inimigo cruel. Por fim, nós temos o terceiro maior inimigo, que é o primeiro inimigo de todos, é o mais terrível de todos, é o pior inimigo de todos. E este inimigo é justamente a carne. Esse inimigo é justamente nós mesmos. E esse inimigo, ele tem algumas indicações para que ele seja combatido. Primeira indicação, nós devemos combater este inimigo com a oração. Segunda indicação, nós devemos combater este inimigo evitando as ocasiões. Devemos ponderar isso muito bem, porque isso é a base da vida. O demônio, vão dizer alguns santos que o demônio ele se ri quando alguém se propõe a emenda de vida, mas ele não evita as ocasiões, porque ele sabe que a pessoa não vai cumprir. Não evitou as ocasiões, não vai cumprir. E quando nós caímos por isso, quando nós caímos por este inimigo, nós pecamos, nós temos em nós uma cegueira que impede que nós enxerguemos. Como é que a gente vê isso provado? A gente vê isso provado justamente pelo pecado de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Eles ficaram cegos, eles cederam à sua própria vontade, eles cederam à carne, e eles acabaram ficando cegos. Eles se esqueceram do grande dom de Deus que Deus havia concedido para eles, a vida e o jardim. E eles focaram somente naquele fruto proibido. Eles ficaram cegos para as outras coisas, ficaram cegos para o maior bem que eles tinham, que era o próprio Deus. E eles quiseram justamente aquele fruto, sob o perigo de morrerem, e como de fato morreram. Então nós ficamos cegos. O demônio ronda a alma e ele espera uma ocasião oportuna para que ele perca essa alma. É preciso que nós renunciemos não só ao pecado, mas é preciso que nós renunciemos às ocasiões de pecado. Ao mudar de vida, é preciso que nós fiquemos muito atentos. Existe uma espécie de ursos que ele caça, e normalmente ele vai caçar os macacos, e os macacos eles fogem dos ursos subindo em árvores, e os ursos não conseguem subir em árvores. Então qual que é a estratégia desse urso? Ele fica debaixo da árvore, ele se finge de morto, e o macaco, achando que o urso está morto, ele desce da árvore. Quando ele desce da árvore, o urso vai lá e abocanha a sua presa e come a sua presa. Assim também acontece conosco com relação à carne. Nós achamos que está tudo bem, que está tudo normal. Quando nós chegamos perto, nós caímos miseravelmente no pecado. Muitos, que até eram santos, grandes santos em vida, que caíram miseravelmente e se perderam. A Bíblia vai dizer para nós que toda a carne é feno. E que é o feno? O feno arde diante do fogo, então é preciso ficar longe do fogo. Se toda a carne é feno, é preciso que nós fiquemos longe do fogo. É preciso fugir do pecado, como se foge de uma serpente venenosa. É preciso evitar não só a sua mordedura, mas é preciso evitar o seu contato, e é preciso evitar até a aproximação. É preciso evitar muito e sempre. Você pode até dizer que, de repente, aquela casa que você frequenta, ela favorece seus interesses temporais, mas se ela te leva para o inferno, é preciso que você abandone essa casa. O que vai dizer a palavra para nós? Se teu olho te leva a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti. Se tua mão te leva a pecar, arranca e lança para longe de ti. Nosso Senhor não fala assim, arranca, deixa perto. Não, arranca e lança longe. É preciso que a gente entenda esse jogar para longe de nós. Então é preciso que a gente fuja mesmo. A tentação nas pessoas espirituais, ela é um pouco diferente para a tentação das pessoas do mundo, porque Satanás ele
ele vai envolver aquela alma, aquela pessoa com um fio de cabelo, e depois ele vai com uma linha mais fina, e ele vai aumentando a grossura dessa linha até que essa linha se torne uma linha grossa, e de linha grossa ela se torne uma corda, e de corda ela se torne verdadeiramente um grilhão, que fica impossível, praticamente impossível você sair. Para aquele que já caiu, evite até a ocasião remota. Antes perder tudo do que perder a Deus. E é preciso que a gente use os meios para que a gente não caia. Primeiro meio, evite a ocasião. Segundo, sacramentos, especialmente o sacramento da penitência e o sacramento da força, o sacramento da Eucaristia, o alimento. Terceiro, a oração. E a oração, nesse terceiro aqui, a gente coloca a oração e a meditação. Meditação no quê? Meditação nos novíssimos. Meditação da morte, meditação sobre o inferno, sobre o purgatório, sobre o céu, sobre o julgamento da alma. Por quê? Porque aquele que reza não se perde. Aquele que não reza se perde. É preciso que nós pratiquemos esses meios, e é preciso que nós levemos uma vida regrada. É preciso que nós façamos leituras espirituais, leitura da Sagrada Bíblia, leitura da vida dos santos, leituras espirituais em geral. É preciso que nós visitemos Jesus no Santíssimo Sacramento. É preciso que nós rezemos o rosário. É preciso que nós façamos exercícios espirituais diversos. É necessário a devoção a Nossa Senhora, porque Nossa Senhora vai dizer assim, Luís de Montfort vai dizer assim, empregando para Nossa Senhora as palavras do Eclesiástico 24:30, aqueles que por mim trabalham não pecarão. Por Nossa Senhora, aqueles que por mim trabalham não pecarão. E fundamentalmente, é preciso que nós peçamos a santa perseverança, especialmente a perseverança final. Depois nós temos o capítulo 32, que ele vai dizer da confiança na proteção de Maria Santíssima, e aplicando também para Nossa Senhora as palavras de Provérbio 8:35, que diz assim: quem me encontra a vida e alcançará do Senhor a salvação. Maria é a nossa advogada, pela qual nós alcançamos todas as mercês dos céus que nós desejamos. Mesmo que estejamos condenados, nós precisamos não nos desesperarmos, porque nós temos essa boa mãe. Sob o seu manto nós nos salvaremos. Única exigência, que nós tenhamos a mudança de vida. Por isso que ela é dita advogada. Advogada é daqueles que querem a mudança de vida. Advogada poderosa para aqueles que piedosamente servem a essa bondosa mãe. Tudo que nós pedirmos com firme vontade, ela vai nos alcançar. No céu, tudo é submisso a Maria. Vai dizer, até Deus é submisso a Maria, porque ele continua no céu, tão filho de Maria quanto foi na terra. O que ela vai fazer? Ela vai ordenar aos seus anjos que nos iluminem, que nos aperfeiçoem e que nos purifiquem. Nós somos devedores de Jesus, isso é certo. Mas Jesus no céu, ele é devedor de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora deu para ele um corpo humano. Se nós somos devedores dele, nosso Senhor é devedor dela, e nós podemos pedir a ela, porque ela vai alcançar para nós as graças. Deus, ele é onipotente por natureza, mas Maria também é onipotente, não por natureza, mas por graça e desejo de Deus. Maria nada recusou para Deus, e Deus também, para ela, nada vai recusar. Não há pecador que não possa ser convertido por ela. Nossa Senhora pode salvar até os desesperados. E nós temos que ter essa confiança mesmo nela. Maria é tão clemente quanto poderosa. Tão clemente quanto poderosa.
ela olha tanto pelos justos como pelos pecadores. Maria, ela é toda doçura e bondade para quem se recomenda a ela, sejam eles justos ou pecadores, mas é preciso que nós nos recomendemos a ela. Maria, ela é a advogada dos pecadores que a ela recorrem, e é um caminho fácil para se salvar. E, aliás, aqueles que se condenarem, a grande dor deles vai ser olhar para Nossa Senhora e ver que quanto teria sido fácil para eles se converterem se tivessem recorrido a Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela foi constituída assim pela própria misericórdia de Deus. Deus quis, infeliz daquele que não recorrer a ela. Os súditos dessa rainha são justamente os súditos da infinita misericórdia. Quais são? Os pecadores. Nós temos que pedir: olhai por mim. Santo Afonso, ele vai dizer assim, baseado em alguns outros santos, que se o próprio demônio ele tivesse a capacidade de recorrer a Nossa Senhora, o próprio demônio se salvaria. Logicamente, ele não vai recorrer porque ele é soberbo desde o princípio, ele não vai se humilhar a ela, mas se ele se humilhasse, se houvesse essa possibilidade, ela conseguiria a salvação até dele. Por quê? Porque Maria não olha os pecados nossos, Maria olha a intenção do nosso coração. Se está com boa vontade de se emendar. E ela vai dizer assim: não se desesperem os pobres pecadores, recorram à sua mãe. A palavra de Deus, ela vai dizer na anunciação do anjo, que o anjo disse assim para ela que achastes graça diante de Deus. E tem um santo, ele diz assim: mas como é que ela achou graça se ela já era plena de graça? Ela achou graça porque a graça que ela achou é a nossa graça que foi perdida. Ela não achou graça para ela, ela achou graça para nós. Ela vai restituir para nós aquilo que nós perdemos. O bem que ela encontrou é nosso. Maria é uma advogada caridosa. Ela não só defende os pecadores, mas ela procura os pecadores. Nossa Senhora chama os justos e os pecadores. Nossa Senhora anda em busca de quem salvar. Ela é toda caridade e clemência. Ela não tem outro desejo além do desejo de nos salvar. A ninguém desampara, a ninguém repele, independente do pecado que tenha cometido. Ela se antecipa às nossas necessidades, e prova disso é justamente as bodas de Caná da Galileia, em que ela viu a necessidade daquele casal, em que ela viu a miséria que eles ficariam se eles ficassem sem vinhos. Mas ela viu porque eram amigos, eram pessoas que a ela recorriam, e ela cuida dessas pessoas. Nossa Senhora mais deseja nos conceder do que nós impedir. E ela se ofende quando nós não pedimos. E digamos sempre: em vós eu espero que eu não seja condenado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.